Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar aí mais uma aula de robótica. Dessa vez aí vai ser a aula 2. Na aula passada eu passei aí os funcionamentos do software Cura, onde vocês mexeram um pouco, eu expliquei como que é o funcionamento na prática da utilização, né? E hoje eu vou estar passando para vocês aí uma forma aí mais teórica, explicando o funcionamento ali da impressão 3D, desde a parte do G-Code, a parte da codificação Marlin, que eu já falei na aula passada com vocês, o driver do motor, como que é o funcionamento desse driver, como que deve ser esse driver, essa placa, como que essa placa deve ser programada. Mas antes disso, eu vou entrar aqui um pouquinho explicando para vocês, relembrando aí também, para quem assistiu as aulas de impressão 3D, relembrando aí alguns modelos, né? Vocês, na aula passada, eu passei sobre alguns modelos de impressora. Então, a gente viu o modelo Prusa, né? Que a gente tem o eixo X, Y e Z. O modelo Core, também é utilizado o eixo X, Y e Z. E também o modelo Delta. O modelo Delta são os tentáculos que ele trabalha ali uniformemente ali nos eixos. Então, você não tem um eixo específico. Então, você tem todos os eixos ali nos tentáculos, desde os X, Y até a profundidade, que é o eixo Z. Mas beleza, nisso tudo que vocês viram na aula, a gente está falando sobre essa palavrinha aqui, ó, chamada FDM. O que é essa palavra FDM? Essa palavra FDM, ela quer dizer sobre deposição de material, né? Então, a gente trabalha com um tipo de impressão 3D onde vai depositando o material, que é aquele rolo plástico, e aquele rolo plástico vai depositando sobre a mesa, aquecida, formando camada por camada, até formar a peça final. Isso aí vocês viram, utilizando o quê? O código G-Code lá. Então a gente tem a palavrinha lá, G1, G2, G3, então a gente tem G1, que é linear, a gente tem o G2, que é para raio, sentido horário, G3, a gente está falando em interpolação de raio, sentido anti-horário, né? E aí tem os eixos X, Y, Z. Beleza, isso aqui mostrando aqui o modelo FDM, né? Que aquece o bico, então aquecendo o bico a 200 graus Celsius, né? 210 mais ou menos, dependendo do material e do tipo de impressora. Ele aquece o bico e a mesa sempre aquecida ali na base de 60 a 75 graus, dependendo do material também e da impressora. No caso da Delta, vocês sabem que não utiliza aí aquecimento na mesa, né? Você pode estar utilizando aí uma mesa sem ter aquecimento. Mas, beleza. Então, aqui vocês já conhecem esse modelo FDM e aqui a gente entra num modelo novo, que é o modelo SLA. Esse modelo SLA, ele é uma impressora 3D através de resina. Então a gente faz a impressão camada sobre camada, como vocês viram na aula lá. Só que tem uma diferença. Ela não vai desenhando a peça uniformemente ali, conforme o desenho, e desenhando e subindo a camada. Pelo contrário, ela trabalha em um eixo só, pessoal. É isso aí. Então isso quer dizer o quê? Que aqui eu tenho maior velocidade. Então eu tenho maior velocidade aqui. A vantagem dela também é o acabamento. Então eu dou um acabamento ali real para a peça. A peça não fica com nenhuma rugosidade. Então vocês que viram lá quando eu trouxe a impressora 3D, ela vai camada sobre camada e ela fica com aquelas linhas, certo? Nesse modelo SLA não existe essas linhas. Ela vai subindo a camada e forma uma peça uniformemente aí, através do raio ultravioleta UV, né? O raio UV. Então o que acontece? Explicando aí para quem não conhece aí a forma do raio UV, ele vai solidificando a peça. Então digamos a gente tem resina. Resina é um material líquido, como todos sabem, um material líquido. Então ela sobe uma camada no Z, aquele raio UV vai lançar a luz e vai solidificar a peça. Subindo mais um pouquinho, soltando a luz, vai solidificar mais uma camada da peça e assim por diante, até formar a peça final. Você ganha no tempo aqui na produtividade. Hoje, esse modelo no mercado é um modelo mais difícil de se encontrar e um modelo aí até um pouquinho mais caro aí de você adquirir. Só que diversas áreas aí já estão adquirindo para fazer protótipos reais de peça, inclusive na área da saúde aí, na área de odontologia, onde
estão utilizando isso aí até para fazer prótese dentária. O negócio aí é uma tecnologia que vai crescer muito. E esse modelo SLA é uma impressora, ela é compacta, né? Não temos ainda uma impressora grande para estar fazendo peças maiores, como a FDM, que a gente consegue, como eu expliquei na aula, a gente consegue dimensionar o tamanho da impressora de acordo com o projeto e de acordo com a programação. O SLA, a programação é exatamente a mesma. Então a gente utiliza ali a placa Arduino, né? A placa Arduino e a placa Hanks também, junto com o driver. Então a gente tem um driver, a construção de uma impressora FDM praticamente seria uma SLA. O que muda é, no caso, a programação dela e a forma de projeção dela. Então, ela trabalha só no eixo Z, como eu havia falado, e ela trabalha ali com raio ultravioleta, né? São peças aí que são peças com um acabamento assim que você consegue comparar com um acabamento brilhante, por exemplo, de uma tinta automotiva de carro. O modelo SLS, que está aqui abaixo do SLA, ele é da mesma família do SLA. O que muda? Ele é sinterização a laser. Então aqui a gente está utilizando o raio ultravioleta, aqui a gente está utilizando o laser, né? Então o que acontece? É um pó, então um polímero, então um plástico em formato de pó, não é aquele rolo. E aí ele vai também subindo, só tem um eixo só, que é o eixo Z, então você ganha em velocidade, e aqui também a gente ganha em precisão. A peça ela sai com o acabamento e com a medida precisa do que você for aplicar esse tipo de impressão 3D. Então SLS aqui é sinterização a laser. É um pó, esse pó ele fica na mesa, conforme sobe uma camada do bloco, passa um fecho de luz a laser, então aquilo aumenta mais uma camada, passa um outro flash de laser, aumenta mais outra camada, passa um fecho de luz a laser e mais uma camada. Isso é formado num bloco. Depois disso, é tirado aquele bloco e aí tirada a peça do bloco e aí sim você tem o seu acabamento final, né? Então a gente tem esses 3 tipos aí de impressão 3D. Agora eu vou passar para vocês, como vocês já utilizam o FDM, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse FDM. Depois a gente vai começar a explicar vou começar a falar sobre essa daqui. Falando sobre FDM, eu vou estar passando para vocês agora o formato de programação, como que é feita essa peça na teoria. Então a gente viu lá na prática funcionando. Então eu vou estar passando exatamente como que funciona isso na forma teórica, passando toda a programação da placa. Então eu vou estar passando aqui explicando como que é feito através do código CNC, e aí vou estar passando uma atividade para vocês aí estarem fazendo na casa de vocês, que eu vou estar enviando para vocês aí através de um PowerPoint com alguns slides explicando o que eu estou passando aqui, e também uma atividade para vocês resolverem e me entregarem, beleza, pessoal? Encontro agora vocês na próxima aula. Então, pessoal, como vocês podem ver, aí a lousa. Todo mundo lembra aqui desse comando aqui, né? CNC e CLP. Então, quando a gente fala de CNC, a gente está falando de comando numérico computadorizado. Isso vocês têm anotado aí no caderno de vocês. CLP, a gente está falando de comando lógico programado. Qual a diferença entre os dois? Praticamente tudo. Então, quando a gente fala de comando numérico computadorizado, então a gente está falando sobre os comandos numéricos que seriam os planos cartesianos que eu passei aqui, que eu vou estar explicando isso para vocês novamente, passando uma revisão para vocês estarem fazendo atividade. Então, quando a gente está falando sobre o comando numérico computadorizado, então são todos aqueles comandos numéricos ali que vão precisar para formar a nossa peça final, que está formando também a nossa programação. Quando a gente fala de CLP, que é o comando lógico programável, então a gente está falando ali de, como eu havia passado nas outras aulas, sobre automação.
Então aí já entra uma parte assim mais complexa. Então aí a gente vai estar controlando aí esteiras, controlando cilindros, controlando atuadores, seria um outro tipo de programação, que também serve assim para o comando, tanto o comando lógico programar quanto o comando numérico computadorizado, ele serve aí para estar fazendo esse tipo de trabalho. Mas o que a gente vai focar vai ser o CNC. O CLP eu coloquei aqui para vocês já estarem lembrando que logo também eu vou estar passando isso aqui para vocês, explicando como é que funciona. Então vamos lá. Todos lembram aí do plano cartesiano aqui, ó, né? Todo mundo está lembrado aí do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Então a gente tem os eixos x, y, z. E esses eixos, como que vai funcionar? Então imagine que aqui é uma mesa de uma impressora 3D aqui, ó. Aqui é a mesa, tá? A gente está vendo de cima, certo, pessoal? Vamos olhar aqui de cima. Imaginando que você vai pegar a impressora aqui, colocar ela no chão e está olhando ela ali, ó, a vista superior. Imaginando dessa forma, você vai encontrar a mesa ali. Digamos que aqui é uma mesa aí de uma Prusa, uma Prusa ou um modelo Graber. Então, visando dessa forma, vamos imaginar. Aqui a gente só está utilizando os dois eixos, x e y. Aí você você pergunta para mim, professor, você só está mostrando x e y, cadê o z? Legal. O eixo z é que eu estou falando, você está vendo aqui de cima e agora você vai montar essa peça aqui. Vamos projetar essa peça aqui. Digamos que essa peça, ela tem aí, ela tá mais ou menos 6 centímetros aí no eixo y, que seria o comprimento, e a largura aí de 9 centímetros. E o z a gente vai determinar. Digamos aqui que eu vou colocar o meu z aqui de 10 centímetros. Né? Então ela vai subir camada sobre camada. Aí vamos lá. Lembra que eu passei para vocês que a impressora 3D ela tem uma resolução? Normalmente a gente trabalha com uma resolução ali de 0,2 milímetros, que é cada camada tem 0,2, né? Só que nesse caso aqui, para simplificar e mostrar como é o funcionamento, eu vou fazer de 1 em 1 centímetro para vocês estarem entendendo aí a forma de construção do meu eixo Z, a forma de programação, na teoria, como que a impressora 3D trabalha, certo? Então, digamos que a gente vai construir aqui um bloco quadrado mesmo. Então, vamos lá. Vocês vão estar aí familiarizados com essa palavra aqui, ó, G1, né? Então, eu tenho aqui o meu G1. O que é o meu G1? O meu G1 é meu avanço linear. Então, eu tenho ali, ele vai fazer uma linha. Então, ele cria um avanço para a criação de linha, certo? Criou uma linha reta. Eu tenho o G2. O que é o meu G2? O meu G2, interpolação linear. Só que essa interpolação, que tá, em vez de fazer uma linha, você vai criar um raio. Esse raio, você vai ter que fazer uma concordância dele, se vai ser anti-horário ou horário. Beleza. Mas voltando aqui, para não confundir a cabecinha de vocês aí, porque esse G2 aqui confunde até minha cabeça. Mas vamos lá. Então, G1. G1, digamos que eu estou nesse ponto aqui, o ponto 0, certo? A peça ela vai percorrer aqui no X, no 1. E no meu Y aqui, ela vai manter no 0. Então, o que vai acontecer? A impressora ela tá nesse ponto, ela vai parar nesse ponto aqui, para assim começar a peça. Então vamos lá, G1, eu tenho o X de 1 e o meu Y, que vai continuar 0. E o meu Z? O que vai acontecer com o meu Z aqui? Eu não havia explicado isso para vocês, sobre o Z. Onde eu vou colocar meu Z? O meu Z aqui ele vai continuar aí no 0, porque eu não movi ele de lugar. Então ele vai continuar no 0. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar essa linha lá na impressora, vou programar lá na programação da impressora. Como é que vai funcionar?